Uhum. Menos a integral de ln de u du. Verdade, já vi Aí, isso em algum lugar. isso você pode separar, você Ah, pode, método da separação de variáveis, isso mesmo. Quais serão as nossas variáveis aqui? vai ficar menos parênteses, né, deixa tudo ali Alguma dentro, coisa a gente tem que chamar de menos. u, né, meu querido? E Ah, alguma coisa a sim, gente tem que sim. chamar de dv. É isso que a gente está pensando aqui. Quem que vai ser o nosso u, quem que vai ser o nosso dv? É que já tem u ali, É, então tu tá meio confuso. é, Portanto, eu vou usar uma outra letra aqui para não um ser burro. pezinho. Eu vou ficar de burrice aqui. Cadê? DV a gente pode chamar de DU O dv a gente chama de du, tá bom? Tu que sabe, tô chamando. e o W a gente chama de LN de U. E o w a gente chama de ln de u. É muito bom chamar o w de ln de u, porque a gente vai derivar o ln de u e as coisas ficam bem fáceis quando a gente deriva, né? Então, dw é du. É 1 sobre du, né? Isso. Não, é du sobre u. Não, Falei não, pera, besteira. pera. É, É um é sobre isso. dw sobre w, na verdade. Não, é du sobre u. Nossa, tô comendo bola. Du sobre u. Essa é a derivada do ln. É a derivada de quem está dentro sobre quem está dentro. A derivada a gente coloca o diferencial, né? E pronto, né? Tudo bem? Tá. Então a E gente aí, vai ter que a integral de. isso. Vamos só colocar a fórmula aqui. Aham. É igual a. É, o W, que eu estou acostumado a usar U e V, eu vou ficar confundido o tempo todo. WV menos a integral de V dW, né? Isso, Pronto. Então agora é só colocar as pecinhas do quebra-cabeça no lugar, certo? isso. Aí Quem é W? W é fica ln de menos U. parênteses, né? Porque tinha o menos ali É, antes. mas vamos pensar nesse cara depois, senão a gente vai confundir com outro Tá, menos que tem aqui. Mas tudo bem, tudo tá. bem. Se quiser já deixar já também, é aqui o É que que a gente senão na comanda. prova eu esqueço, tá ligado? Ah, tá. E o V aqui é é o U. Então eu tô viajando aqui, ln de U. Eu falei que ia confundir tudo. Ln de U vezes U, Isso. agora É isso. menos a integral de V, que é De U, U dW, vezes que é um du sobre U. sobre U. Exato. Ficou ótimo. Foi ótimo. Du sobre U. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, meu caro? Por enquanto, não. Por enquanto não. E Felizmente. agora? E agora o que a gente tem que fazer aí para não sofrer na prova? Me diga. É, primeiro, para ter um pouquinho ali de prazer na prova, cortar esse U, que Claro, tá a muito gente bonitinho corta. aí para cortar. Perfeito para cortar, realmente. E agora é, agora é derivar a segunda expressão ali, que fica só deu. Integrar, né? Quer dizer Isso, então que a gente integrar. vai escrever aqui o ln de u, né? Aqui menos com Uhum. menos dá mais. Integral de du, Mas, é isso. isso. Muito bem, Aí então fica supostamente é só integral du aqui, quanto é que é? U mais U É u. mais C. A integral de u é u. Mais c. E quem é u? Aí U é 1 menos X. Aí fica um monte de substituição. Saúde. Minha garganta tá ruim. 1 menos x mais c. É isso? Aí acho que nem precisa fazer a distributiva, né? Tipo, fica aí juntinho, tudo. Não. Distributiva completamente desnecessário. Pedir pra errar. Então, o que é bem louco, bem louco. Então vai ficar assim. Isso mesmo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tá aí, né? Então, quando. Ó, eu quero te mostrar uma coisa que eu acho bem interessante
quando a gente está tratando de integrais por partes, que foi o que tu resolveu agora, deixa eu te mostrar aqui. É uma técnica para a gente saber quem que vai ser o U e quem que vai ser o DV. Né? Porque nem sempre a gente tem explicitamente isso na nossa cabeça, né? Quem que vai ser o U, quem vai ser o DV. Que postil é essa daqui? Né? Tu não estás a ver, né? Deixa eu pôr aqui. Integral por partes. Aqui, ó. Liat. Esse é o cara. Liat é uma forma boba de tu saber quem que tende a ser o que vai ser derivado e quem que tende a ser a que vai ser integrado na integração por partes, entendeu? Quanto mais à esquerda, mais provável que você tenha que derivar a coisa. Quanto mais à direita, mais provável que você tenha que integrar. Então, por exemplo, numa função por partes, né, integral por partes, que tu tenha uma função logarítmica, tipo a ln, que a gente vai agora, e tenha, por exemplo, um exponencial, é muito provável, é praticamente certeza, que tu vai ter que derivar, chamar de u, né, a parte do log, e chamar de dv a parte do exponencial. Ok? Isso aqui é bem claro quando a gente olha para essa situação aqui, ó, algébricas e trigonométricas. Né? É o tipo de situação onde tu tem a integral, por exemplo, de x vezes o seno de x. Né? Já não apareceu várias vezes isso? X vezes o seno de x? Sim. Você sabe que você tem que chamar de u, ou seja, porque está mais à esquerda, que é algébrica, é polinômio, x, x quadrado, essas coisas são funções algébricas. Então a ideia é essa. Esse quadrinho aqui é bem legal. Então, deixa eu mandar para você. Isso aqui vai dar uma força na hora da prova. Poxa, cara, hoje eu vou dar aula para um guri também que está fazendo administração ou algo assim. E ele me mandou uma lista de derivadas, nossa, absurda, umas coisas assim que se tu for ver, eu tô até com pena. Muito complexo. Tu tá fazendo cálculo 1 ou é cálculo 2 ainda? Eu tô fazendo cálculo 2. E vai ter mais alguma matéria? Vai ter cálculo 3. Eu acho que é o cálculo 3 dele lá, talvez. Pelo nível de dificuldade, vocês são até da mesma faculdade, porque eu fiquei impressionado. Não, mas cálculo 3 não é o mesmo professor que gosta de ferrar os alunos. Ah, é? Cálculo 3 é com a mesma professora de cálculo 1, que deu uma base deficitária pra gente. Pô, nem me fala de base deficitária que eu fiquei ontem bem frustrado com um aluno, que eu tava dando aula, o cara tá em equações diferenciais, que é uma matéria quarto semestre de faculdade, o cara faz engenharia elétrica, não é qualquer coisa, né? Daí eu mostrei isso aqui para ele, vamos ver, tu conhece isso aqui, né? Com certeza, né? E o cara não sabia o que era isso, velho. Como é que pode? Era E elevado a X? Ele elevado a x, ele não sabia o que era isso. Tá. Pensa, Nossa. o cara tá em quarto semestre, supostamente passou em cálculo 1, cálculo Ele nunca 2. derivou E elevado a X. Pois é, eu achei um absurdo. E como é que passa essa desgraça? Como é que tá fazendo engenharia elétrica no quarto semestre? Não é possível um negócio desse. Então aí, Não dá triste. pra confiar num sistema educacional que permite uma coisa dessa, meu velho. Simplesmente assim, não dá pra confiar. Sim. Tá louco. Eu confio muito mais em aluno formado em homeschooling ou em aulinha tipo a que nós temos aqui do que um aluno de faculdade hoje em dia. Tá louco, cara. Não é possível que eu vi. Eu fiquei abismado mesmo. Claro, tem faculdades muito boas a dele, provavelmente essas Unisquina da vida. Mas, cara, como Aí assim, complica. velho? O diploma dele supostamente vale o mesmo que o teu. Isso não faz sentido. Então, mas, por exemplo, eu conheço gente que formou na Estácio em odontologia e nunca fez um canal. Caraca, imagina tu colocar tua boca na mão de um Formado, cara desse. diplomado ali, bonitinho. Não é Nunca fez possível. um canal. Não é possível, não é possível. É possível. É Hoje em dia tá triste, uma mas é. desgraça. Só quer o diploma. Acho que uma das piores invenções da humanidade foi a universidade, por incrível que pareça. Na época que não tinha universidade, as pessoas se preocupavam mais com o conhecimento em si. Porque hoje em dia o diploma é suficiente, né? Mas por enquanto, né? O mundo está mudando. Cada vez, por exemplo, em áreas de ponta, que nem programação, o pessoal já nem pede mais diploma. Não, para experiência. Experiência, exatamente. Muito bem. E aí? Qual? Agora. Vamos para a próxima? Então, vamos. A Olha próxima só, a é próxima C. Nossa, é a C, é o esquema que eu falei para você. Quem é que tu vai chamar de U, quem é que tu vai chamar de DV? Pelo eu vou Liat. chamar x ao quadrado de Isso. U, Isso de aí. U, né? E cosseno de AX dx
de DU. Isso. Então tu vai integrar o Feinho, hein? cosseno de x. É feio. Não, de DV, né? De DV. Eu falei DU sem querer. DV cosseno de AX. DX. Qual que é a integralzinha do dv, então? Se tiver que fazer por substituição essa integralzinha, tu vai perder muito tempo na prova. Eu recomendo que você decore, cara. A seno X. Errou. Divide por A. Divide por A. Ah, desgraça. Tá. É, né? Sim, sim, sim. Aí É que eu a não fui X. fazer no papel, eu fui fazer na Pois é, cabeça. Aí mas eu é confundo. isso. É isso. Tudo bem, tu pode fazer no papel, porém esse tipo de coisa demanda muito tempo, né? Meio chato. Então, se tu souber de cabeça, é bom. Tu tem que saber que quando tem alguma coisa junto com a variável, numa função especial como essa, poderia ser um NX, um log, tangente, tanto faz. A hora que tu integra, essa coisa aparece dividindo. Tá. Porque sempre vai aparecer dividindo. Depois tu pode fazer aí e provar isso, mas sempre aparece dividindo, tá bom? Também. Vai ficar feia a Show. expressão, né? Nossa. Vai sim. E isso que não vai acabar na primeira, Vai né? ter que fazer 2 vezes, né? Exato. Integração por partes. Então eu vou fazer a primeira e tu faz a segunda. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar x ao quadrado. Olha só que coisa feia. Seno de ax, só o termo que a gente supostamente mexe mais. Menos a integração de... Essa tá bem diferente daquela A da prova ali, que era só integrar ali, tipo, fazer em 2 linhas. Essa é pra ver se. Você tá sabendo mesmo? Não, mas cara, eu já vi tu fazendo umas coisas muito pior que isso. Não, sim, sim, mas. Isso Assim. aqui tu sabe, Bonito. pô. Isso não é também. Eu tava pensando até, comparado com aquela aula que a gente teve para tua última prova lá, antes do exame, isso aqui tá muito fácil, cara. Muito fácil. Não, não. Em comparação, tá. Aquelas E, integrais que a gente resolveu aquele dia, eu não sabia. Tive que pesquisar, cara. não, assim. Eram uns métodos, assim, realmente. Até hoje estou tentando aprender aqueles métodos lá. Mas e aí? Como é que resolve essa agora? Ali, para você ter que derivar, ok, integrar por partes de novo essa integral aí que sobrou. E x fica u de novo, por causa lá da regrinha, né? X E fica U de novo. u fica x de novo, na verdade. Ah, Mesma então tu coisa, vai mas fazer, tu vai fazer uma nova regra aqui, então. Então tá bom. Então U u fica é x, X. du igual a dx, dv igual a seno de ax. Tá, o sobre a você tirou ali, tá. E E aí a integral do fica seno, pelo que eu acabei de te explicar, então. menos. Menos cosseno de AX sobre A. Isso aí. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Ainda tô com um pouquinho de sono, mas tá indo, tá indo. Tá indo. Beleza. Então termina aí. Vai na paz aí, não precisa ficar narrando a conta. E só vou ver umas coisas aqui para organizar. Teu exame é quando? Esse sábado? Segunda. Ah, segunda. Hum. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tá acabando aqui.
Deixa eu ver. E aí? Eu integrei aqui por partes, aí agora eu tô tentando resolver aqui. Ficou muito sobre A, né, na conta. Muito sobre A. Ficou A bastante. quadrado, né? E assim vai, né? É. Isso me lembra uma coisa. Na tabela de derivadas que todo mundo no Brasil usa, tem lá no final da tabela uma espécie de fórmula que eu acho bom. Ah, mas não é o caso. Vai fazendo aí do teu jeito, não tem segredo. Isso é meio chato mesmo. Ah, tá. Vai ficar feio, mas dá para. Tem um termo comum ali também, né? No meio ali que fica menos Pra cosseno de juntar, tu quer AX. dizer, né? É, Aham, vai ficar feio, óbvio, mas dá para juntar. sim. É, hum, Odeio quando fica esses negócios assim, tudo sobre A ao quadrado, sei lá mais o que, porque não dá para ter aquela sensação que tá certo, assim. Não viaja, cara. É isso aí. Esse negócio aí é o que tá certo, não se preocupa. Não é porque tem A que, né, é que vocês estão muito acostumados com isso de ser número ainda, a resposta. Não tem nada a ver. Não, mano. Podia ser um negocinho só. X quadrado seno de AX menos cosseno de AX, sei lá o que, sabe? Não, Sobre A é feio. Não gosto. aí não. Aí fica palha. E... Então, tô tendo problema só pra me livrar desse A. Se livrar do A? É, Mas tu não vai se livrar do A. Ele vai não. aparecer na resposta. Entendeu? Ele continua aparecendo na resposta. Isso é só adicionar aqui o mais C, né? Porque já não tem mais integral aqui. Isso. Ah, que bosta. Eu aqui pensando que ainda tinha que fazer sei lá o quê. Então, é, para mim deu aqui um negócio. Pera, deu. Para mim deu
x quadrado seno de ax sobre Manda aí, A pra gente avaliar. menos... Ah, tá. Sei lá. Tô achando que está errado isso, hein? Posso ter errado alguma conta aqui. Tipo, mesmo para ter sobre A e tudo mais, acho que tá um pouquinho estranho. Bem, eu acho que você está se baseando muito em respostas numéricas para pensar isso. Aqui, mandei. Uhum. Deixa eu ver aqui. Hum, Que é isso aqui? Então, O que é esse dx no meio do nada aqui? Isso que eu não entendi. pera, vou esticar Esse aqui. dxa mais dx sobre a, não entendi. Dx estava lá no fim, se não me engano. Mas não existe dx sem integral. Cadê a Ah, integral? por isso que tava estranho. Cadê? Qual era a gente tinha colocado U sendo aqui, sendo X. Ah, tá. Caraca. Eu basicamente esqueci de seno de X. Eu confundi. Devia com deu. Agora? Tá, vou refazer aqui. Então fica 4x quadrado seno de x sobre x. Não, sobre A. Menos 2 sobre A. Parênteses. Aqui, essa primeira parte está aqui certa. Menos cosseno x. Menos cosseno de AX. Vezes. Achou difícil essa, cara? Não, não é que difícil, mas eu tô travando na resolução, Eu acho basicamente. que você tá só, sei lá, fazendo com pouca atenção. Não sei. Porque aqui o processo é bem repetitivo, né? Uhum. Tem muito segredo, é só ficar repetindo incessantemente o que tá rolando. Né, ó, quiser eu faço aqui. Mas eu gostaria que você terminasse primeiro para tipo, tu entender cada passo que eu fizer, né? Mas tanto faz também. Vamos lá, vamos pegar essa integral aqui, então. E dizer que para o nosso caso, vou fazer meio rápido, não vou ficar trocando de cor. Uhum. Vai ficar menos x cosseno de ax sobre a menos a integral. Bem, menos com menos dá mais, então já vou jogar para cá. De cosseno. Posso jogar o a para cá também. Cosseno de ax dx. O que vai ficar esse cara aqui mais 1 sobre alfa de... Qual que é a integral de cosseno? É seno, só que vai ficar alfa ao quadrado embaixo. Ok? Agora junta todo mundo. Então, tá. Basicamente, o que eu esqueci é conservar a integral. Eu esqueci da integral ali no...
logo na primeira ali, integração ali, esse do menos cosseno de AX, tudo mais, eu acabei esquecendo totalmente da integral. Então, por isso que eu Muy não... malo, muy malo, muy malo. Muito malo. Ok? Aí não precisa de distributiva, né? Nesse caso. Ah, Tipo, não. tá. Isso aí é pedir pra errar. Fazer distributivo uma hora dessa é pedir pra errar. Assim tu mostra cada passo, meio que explicitamente pro teu professor, ele vai entender. Lembra que tu tá fazendo a prova pro professor, né? Então ele tem que Sim. entender de onde veio as coisas. Se tu tiver que escrever, escreve um pouco, né? Ah, pela integração por partes, toda essa chatice assim, os professores gostam, eles gostam muito. Ok? E agora? Agora, cadê? Então, tecnicamente, ele falou que pode cair qualquer conteúdo do semestre, né? Então, tem... Ah, não, pera, isso não é roteiro. Tem aquele conteúdo inicial ali, que é ali de... É o roteiro. Legal, não tô achando o meu roteiro. Ele deve estar por aí. Tem aquele conteúdo inicial, que é de derivado direcional e tudo mais, né? Passando por muita gente. Mas tem também, eu não tenho nenhuma prova aí que ele chegou a cobrar isso. Tipo, prova de recuperação, né, que eu peguei com veterano. Não tem nenhuma dessas provas que ele chegou a cobrar. Mas tem a possibilidade de cair otimização com 2 restrições. Então, para isso, tem um livrinho aqui. Eu emprestei 4 livros da biblioteca, da bibliografia dele, para ter exercício aqui. Então, aqui, 205. 205, 205. Isso. Exercício. Tem que ter uns exercícios bem chatos. Aí seria bom fazer pelo menos umzinho para treinar. Onde? É num livro chamado Otimização, volume 1, Condições de Otimalidade, Elementos de Análise Convexa e de Dualidade. Tá, mas que livro é esse? Não tem É de esse 2 livro. russos, Alexei Ismailov e Mikhail Solodov. Nossa, colocou russo no meio, já sei que vem bom. Russo no meio. Livro mais treta que tem de cálculo 1 para humanos, né? Tem para ETs, mas para humanos é o Psiconov, que é um russo também, obviamente, né, pelo nome. Ou ucraniano, sei lá, esses nomes é tudo igual. Mas eu acho que numa das listas dele aqui, ele tem ali mais organizado isso. Não, prova 2. Não, isso é o gabarito. Eu não quero gabarito. Lista 6. Ah, tem aqui umas integrais para depois. Tem aqui pedindo método, não pedindo método. Isso aqui é lista antes disso. Lista 5. Ah, é isso. 5. Tá, vou te mandar o PDF. Não quero instalar.
Baixar. Isso aqui. Essa coisa bonita aí. Mas o pior é que eu não tô vendo exercício do livro nessa lista. Mas o propósito é o mesmo. Vamos lá, vamos ver. Saúde. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Economés. Essa lista. Nossa, o que é KKT? Ó, de novo, né? Se o que você me enviou é o exame, eu acho que não vai cair umas coisas tão difíceis assim no exame, né? Mas eu Não, eu quero ver torço. isso aqui Eu contigo, torço. sim. Quero ver isso aqui contigo. Será que tu consegue saber como começa a Cadê? Eu tenho o gabarito dessa Mas no lista gabarito aí. tem as resoluções? Ou Tem, só tem tem. a resposta? Não, tem resolução. Então, Então manda aí. cadê? Eu te ajudo melhor. E tenho isso aqui Se bem que também. aqui, o problema é que aqui tem duas restrições, né? Como é que a gente coloca duas restrições no problema? Então, Na prática, né? Tu tem duas retas aqui, né? Eu não sei desenhar essas retas só de olhar, mas tu pode pensar que é mais ou menos assim. Eu de fato não sei, mas vamos supor que fosse isso aqui, ó. eu tenho a 5A e a 5B de gabaritos. Daí vai que ele quer, tipo, só essa regiãozinha aqui, sacou? Acho que é alguma coisa assim, sacou? Uhum. Daí tu meio que procura só no. Na verdade, no que tá aí como 5A, eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Ele só nomeou errado o documento, na verdade. 7. Uhum. 7. E na outra eu tenho o que na outra, então? Eu tenho só a 5B. Tá. Beleza. Pelo que eu me lembro dessa matéria, primeiro você fazia ali o Lagrangiano, montava ali o Lagrangiano, depois você fazia, por exemplo, x1 vezes a derivada desse Lagrangiano em relação a x1, aí x2 vezes a derivada do Lagrangiano em relação a x2, e aí você montava ali condições para os seus testes serem verdadeiros ou para os seus testes serem verdadeiros. Aham. E aí você, as restrições ali com lambda 1, lambda 2, você fazia, por exemplo, primeiro com os dois iguais a zero, você checava se as condições eram verdadeiras. Aí depois, com um igual a zero, outro diferente de zero. Novamente checar se é verdadeiro ou falso, teste. Aí invertendo até chegar em todas as combinações possíveis de lambda 1 e lambda 2. Uhum. Entre C igual a zero e diferente de zero. Entendi, entendi. Então vamos lá. Como é que a gente começa esse problema? Me fala aí. Eu vou só seguindo a tua ordem. Primeiro teria que montar o Lagrangiano. Que seria. Cadê? Esse é qual exercício? Primeiro. Cadê? Primeiro. Que ficaria x1 quadrado sobre 3 mais x2 quadrado sobre 10 menos lambda 1 30 menos 3. Não, bota na ordem que tá aqui. 5x1 menos 3x2
menos lambda 2, 8, menos x1, menos x2. Aí a condição para x1 ficaria 2x1 sobre 3 menos 5 lambda 1. 5 lambda 1? Tu tá E fazendo o quê? Derivando? isso, Tu derivou em função de quem? de x1. Ah, tá. Isso. Menos lambda Não dá pra 2. fazer aquele esquema do gradiente? Então, seria, por exemplo, x1 vezes o gradiente de x1 Tipo, eu quero igual dizer, a tu não zero. pode dizer que a tua função vai ser gradiente de f igual a lambda 1 gradiente de R1 mais lambda 2 gradiente de R2? Para fazer as comparações logo? Não sei. Tá, então eu vou do teu jeito. O método que me foi ensinado foi fazer x1 vezes gradiente de x1 igual a zero. x1 vezes gradiente de x1 igual a zero? Isso, e isso para todas as variáveis. Gradiente de x1? Não, isso aí não tá certo. É a parcial primeira. Mas o parcial por primeira da função em x1, é isso que tu quer dizer, né? A função, no caso, Do a Lagrangiano. lagrangiana, né? Isso. Então, Então, derivada... isso você calcula e fala que é igual a zero. Aí faz, por exemplo, x2 vezes o Lagrangiano em relação a x2 igual a x2 Isso aqui, né? sobre 5. Isso. X2 sobre 5 menos 3 lambda 1. Lambda 1 menos mais lambda 2. Mas não fica. Fica positivo. Positivo, 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 positivo. Lambda 2 aqui fica mais lambda 2 igual a zero. Aí, para lambda 1 vezes gradiente em relação a lambda 1. Mas são duas equações para 4 incógnitas. Porra. Não, você faz para lambda 1 e lambda 2 também. Ah, nossa. É. Aí Isso você. é bem chato. Bem chato isso. Yep. Mas aí fica tipo lambda 1 vezes isso, lambda 1 igual a zero também? Fica, por exemplo, lambda 1, aí você bota ali dentro. Você só copia o que está no Lagrangiano em relação ao lambda 1, na verdade. Fica lambda 1. Tá, mas é igual a zero. É isso que eu quero dizer. Isso, tudo igual a zero, na teoria aí. Aqui eu não coloquei os x1 e x2 multiplicando por cima. Então, aí também para lambda 1, 30 menos 5x1 menos x1 menos Mas vai ficar 3x positivo, né? 5x1 igual a menos zero. 3x2. É basicamente a restrição, né? Vezes o lambda. Então, não, vai ficar. Você não chega a. Você não chega a derivar nem nada. Fica lambda 1. Você copia da restrição mesmo. Fica o lambda 1, 30 menos 5. É que se tu derivar, vai aparecer a restrição. É isso que vai acontecer. Ok? Então, é que na condição do lambda 1 aí tem o 30.
Ah, é? Também. Não lembrava É. disso. É mais 30? Deixa eu ver. É 30. É, vai ser menos 30. Então. Beleza. É que eu tô fazendo aqui com um sinal trocado. Tô fazendo 30 menos 5x1 menos Bem, tudo faz, né? 3x2. Porque Sim, depois, sim, como sim. é zero do outro lado, tu pode multiplicar por menos 1 e pronto. Derivada em relação a 2, igual a 2, 8 menos. Não seria mais 3x2? Onde? Ali na derivada do lambda 1. Na derivada não, na Mais condição. 3x2? É. É. Que tá com o mesmo sinal do Sim. Viagem x1. minha. Aí agora com essas condições de Karushkin-Tucker, a gente faz os testes. A gente faz teste 1, lambda 1 igual a 0 e lambda 2 igual a 0. Aí a gente vê se, por exemplo, a gente vai testando as igualdades, né? Ali na primeira, por exemplo, se... Cadê? A gente tem que 2/3 de x1 igual a 0. Então, x1 igual a 0. Por que 2/3 de x1 igual a 0? Porque tanto lambda 1 quanto lambda 2, que eram membros ali da equação, viraram 0. Por quê? No teste, a gente está testando valores de lambda 1 e lambda 2. Se for igual a 0 ou diferente de 0. Por que testando isso? Não entendo essa condição. É o método. Assim, a gente basicamente vai testando as combinações de lambda 1 e lambda 2 com os parâmetros de ser igual a 0 ou não ser igual a 0. A gente vai verificando a igualdade das relações que a gente estabeleceu ali, das condições. Pode crer. Então, 2/3 de x1 igual a 0. Portanto, x1 igual a 0. Então, ali no x2 fica x2 sobre 5 igual a 0. Portanto, x2 também igual a 0, que é igual a x1. Então, se com... Aí a gente testa nas restrições que o exercício deu, que fica ali 5x1 mais 3x2 é maior, igual a 30, o que é errado. Então já acabou o teste. Já acabou, deu errado. Então agora deu errado porque deu que 0 mais 0 é maior que 30. Maior ou igual a 30. Entendi. Então aí, teste 2. O que você supõe no teste 2? Que lambda 1 é diferente de 0 e lambda 2 igual a 0. Então agora a gente vai ter que 2x1 sobre 3 lambda 1 é diferente de 0. Então, mais 5 lambda 1 igual a 0. Para x2, a gente vai ter que x2 sobre 5 mais 3 lambda 1 igual a 0. Então, a gente pode... Tem como igualar as equações, mas tem como cortar. Tem como cortar. 2x1 sobre 3. Tu vai pegar as equações e elas vão ficar só com x1, x2 e lambda 1, no caso. Essa é a tua suposição. É isso? Estou pensando aqui ainda, mas não teria como cortar por Kramer? Cortar por regra de Kramer? Tu tá fazendo isso em matrizes? Tipo, é Kramer, só que sem ser Kramer. É meio que um... Você pega uma equação e divide pela outra. Tem um sentido lógico de matrizes, mas como eu não sei explicar exatamente o Não é sentido melhor lógico... tu só isolar o lambda 1 nas duas? Que normalmente é o que a gente faz em cálculo,
em funções que não é Ou isso. essa técnica aí, né? Eu acho que é melhor fazer isso. Depois tu iguala. Opa, depois tu iguala as duas, entendeu? O problema é que tu ainda vai ficar com 3 incógnitas. Mas eu acho que fica, no mínimo, interessante de se pensar como é que vai ficar aqui. Vai ficar 2x1 ao quadrado sobre 15 igual a lambda 1. Certo? E aqui vai ficar x2 ao quadrado sobre 15 igual a lambda 1. Certo? Aí... Tô errado ou não? Não tô errado. Não. Então eu encontrei aqui 2x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Faz a raiz e... Faz a raiz, dá pra achar que x2 é igual a mais ou menos a raiz de 2x1. Certo? Certo. Agora não sei Tá. se isso vai te ajudar em algo, né? Mas é o que a gente achou. O objetivo seria pegar ali... Tá. Na verdade, a gente pode fazer tentar isolar em cada equação o x1 e o x2 e depois substituir na restrição de lambda 1 e lambda 2. Beleza. Então... x1 menos lambda 1 vezes 3. X2 fica com menos 15, não dá. Para mim deu que, na verdade, que x2 igual a 2x1. 2x2 igual a... Não. X2 igual a 2x1. Tá, mas tu não falou que tinha que pegar... Sim, então tu tá dizendo que vai ver alguma coisa aqui, é isso? Eu não tô vendo o que, tá? Que pra mim eu só passei os lambdas pro outro lado, ficaram negativos. Que nem eu fiz. E aí, cadê? Ver se eu errei alguma. Porque pra mim, x1 deu menos 15 lambda 1 sobre 2. Eu Não isolei tem em lambda relação 2 esse problema, só lambda 1, né? Hã? Só tem lambda 1 neste problema, certo? Sim. Certo? Isso. Sim. Então, por que não é 2x1 ao quadrado sobre 15? É isso que eu não tô entendendo. Que é o que eu fiz aqui. O quadrado veio de onde? Veio do fato que tu me falou que é x1 vezes a derivada. Tá. É que o x1 você não conta na prática. Então, O x1 tá x1, x2, lambda 1. Fala, hein? Não, então, não. explicando, deve ser tipo, aí na folha deve estar uns dois pontinhos, alguma coisa assim. Nas condições, no livro, no livrinho, tá como vezes. Na teoria, é como vezes, mas na prática, não é como vezes. Nossa. Então, É confuso, mas no livro tá assim, entendeu? Coisa de malusco. Assim, você só considera pro cálculo que tá entre parênteses. Que doideira, mano. Aí deu, aí bateu. Aí fica bem mais simples. Fica menos 15 lambda 1 sobre 2, como x1, e menos 15 lambda 1 como x... Não. O outro como x1 e esse como x2. Aí substituindo a restrição, que é a restrição do exercício, aquela inicial, que é...
Cadê a restrição? Aqui. Menos. Não. 5x1, ou seja, 5 vezes menos 15 lambda 1 sobre 2, mais Mano, eu preciso 3x2. fazer xixi de novo, cara. Senão Tá. vai explodir. 3x2, 3 vezes menos 15 lambda 1 é maior ou igual a 30. Pronto. Agora você estava fazendo o mesmo supondo o lambda 1 0 e o lambda 2 não 0. É isso. Não, ainda não acabei o teste. Ah, tá. Eu cheguei aqui e. Nossa, tá feio, hein? Puta que pariu. Tá menos 165, lambda 1, maior ou igual a 60. Então, o lambda 1 teria que ser negativo. Tá? Então, vamos ver agora para outra condição. Um mais outro. Então, fica Ah, menos mas o que 15. seria a outra condição? Seria A o contrário, x1 né? mais x2 menor ou igual a 8. Ah, tá. A do enunciado. Tá. Então, ficaria menos 15 lambda 1 sobre 2 mais menos 15 lambda 1. Então, aqui fica menos 30 lambda 1 sobre 2, menos 45 lambda 1 sobre 2, menos 45 lambda 1 é menor ou igual a 8. Isso, menos 45 lambda 1 menor ou igual a 8. E 2x1 igual a x2. Então, tá, na verdade eu tenho a resposta. 60. Deve ter um caminho mais bonitinho para isso, não? Eu, aqui tô tentando pensar como meu professor faria. Ele contaria por Kramer, ele chegaria nisso, em que ele chegaria em 2x1 sobre 2 terços de x1 sobre 1/5 de x2 igual a 5 terços. Passaria para o outro lado. Ficaria 1/5. Como descobrir x1 e x2?
Ah, tá. Ah, lembrei de uma regra muito escrota, mas que ele botava como pegadinha também várias vezes. Quando um dos lambdas é diferente de zero, a restrição do enunciado muda. Ela fica, por exemplo, ali o que seria ali, cadê a lista aqui? O que seria 5x1 mais 3x2 maior ou igual a 30, fica igual a 30. Porque lambda 1 sendo diferente de zero, o que está dentro ali da restrição tem que ser zero, para a condição que a gente montou antes ser verdadeira. Por Então, antes quer dizer essa que eu estou apresentando aqui. Cadê? Não, é aquela restrição lá de 5x1 e 3x2. 5x1? Aqui é 5x1 mais 3x2. Aí vai ficar igual a 30. A do enunciado. A primeira restrição ali do enunciado. Aí, para nossa condição ali no início ser verdadeira, isso vai ter que ser uma igualdade, em vez de uma desigualdade. Tem que ser igual a 30, então. Igual a 30. Então, como a gente tem que 2x1 igual a x2, Normalmente a gente pode substituir. a gente está querendo justamente no limite mesmo, então a gente tem que considerar a igualdade. Entendi. 2x1 igual a x2? Tá. Então, 2x1 igual x2, e x2 igual a 2. Tá, é mais fácil substituir no x2. 5x1 mais 6x1 igual a 30. Então, x1 igual a 30 sobre 11. x2, e é o dobro, vai ficar 60 sobre 11. Então, agora a gente substitui na segunda restrição, que vai manter a desigualdade. Vai ficar 30 sobre 11 mais 60 sobre 11 menor ou igual a 8. Ou seja, vai ficar 90 sobre 11 menor ou igual a 8. O que acho que é verdadeiro. Ou não? Bem, qual parte da conta exatamente? Ah, não, vai dar falso. Eu descobri ali que x1 igual a 30 sobre 11, x2 é igual a 60 sobre 11. Olha, essas condições normalmente são no ponto de encontro das duas restrições, né? Sim. Eu acho que já valia testar isso já. Mas beleza. Vamos nas Não, condições estou fazendo o método que, por mais escroto que seja, foi ensinado. Tá. Então, mas deu o teste inválido também, assim como no teste 1, porque Cara, esse teste é muito chato, cara. deu que 8, sei lá quanto, que eu não cheguei a calcular, mas é maior que 8, é menor ou igual a 8. Então, aí o teste 2 é inválido também. Agora, o teste 3, que é lambda 1 igual a 0 e lambda 2 diferente de 0. Agora, a gente vai ter, voltando aqui nas nossas Olha, o condições. teste que funcionou aqui, pelo que eu entendi, é os dois diferentes de zero, tá? É. Eu não cheguei. Geralmente é o mais chato que funciona. Mas na prova tem que testar todos, porque pode ter mais de um válido. Não é necessariamente só um. Então, deu que 2x1 igual a menos 3 lambda 1, ou seja, x1 igual a
menos 3 lambda 1 sobre 2. E x2 sobre 5. X2 sobre 5 mais lambda 2 igual a 0. Portanto, x2 igual a menos 5 lambda 2. Então, opa, aqui, lambda 1, que lambda 2. Lambda 2, lambda 2, tá. Então, aqui, que é igual a menos 10 sobre 2, lambda 2. Igual a então, tem agora aquele teste que é igual a 8 agora. Então, eu posso fazer que menos 3 lambda 2 sobre 2 menos 10 lambda 2 sobre 2 igual a 8. Para descobrir lambda 2 e depois substituir e descobrir as incógnitas. Então, Rapaz, imagina uma conta dessa na prova. já teve. A segunda prova dele foi tudo isso. Mas o teu exame tem quantas horas? Acho que teve 2,5, uma coisa assim. Mas foram 5 desses. Tem menos 13, 2 igual a 16. Então, lambda 2 igual a 16 sobre 3. Menos 16 sobre 3. Nossa, feio do caralho. Portanto, x2 igual a menos 160 sobre 26. Tem como cortar isso, né? Não, não é possível. Tem como cortar por 2, mas aí fica 80 sobre 13. Feio pra caralho, mas acho que é esse o caminho. Portanto, x1 igual a o que vai multiplicar por 3 em cima e 2 embaixo. Então, vai ficar 48. Menos 48 sobre 26. É isso. Então, dá para fazer por 2 também. Vai ficar menos 24 sobre 13. Agora, testa na primeira ali para que mantenha a desigualdade. Então, vai ficar 5 vezes menos 24 sobre 13. Mais 3 vezes menos 80 sobre 13. Maior ou igual a 30. Já tá errado porque é negativo, né? Tá errado porque é negativo. Então, ou o teste 4 funciona, ou nada funciona. Lambda 1 diferente 0 e lambda 2 diferente 0. Então, toda aquela merda do caralho. Alegria, né? Alegria. Tudo. Tá, eu vou ter que os dois são igual. As duas restrições do enunciado dão igual ali, muda, não é mais desigualdade. Vai ser, por exemplo, x mais 1. x1 mais x2 igual a 8. E 5x1 mais 3x2 igual a 30. Então, dá para fazer sisteminha, não? Para contar alguma coisa aí? Acho que não. Por quê? Os dois têm x1 e x2. Mas só pode cortar se estiver multiplicando. Como é que ficou? Me fala aí a expressão exatamente. O sisteminha com 5x1 mais 3x2 igual a 30. E x1 mais x2 igual a 8. Ah, tá, isso aqui. Aqui você pode Então, fazer muitas coisas, né? Pode, sei lá, multiplicar o de baixo por 5.
Sim, aí cota x1, né? Então, vezes 5, 40. Se eu subtrair, vai... subtrair. Então, vai ficar menos 2x2 igual a menos 10. X2 igual a 5. Portanto, se x2 igual a 5, x1 tem que ser 3. Vamos testar agora na primeira ali. 15 mais 15 dá 30. Ok. Então, agora a gente tem que testar nas individuais para determinar a lambda. A gente tem que descobrir lambda para ver se é válido e depois fazer um conjunto ali dos valores ótimos para a expressão. Uhum. Então, aqui, qual é a minha condição mesmo? A minha condição era isso. Era isso aqui. Ah, tá, eu já posso substituir, né? O x1 é 3, cota com 3 fica 2. Então, fica 2 menos 5 lambda 1 menos lambda 2 igual a 0. E no outro sisteminha, na outra expressão, x2 deu 5, então eu estava x2 sobre 5 antes, estava x2 sobre 5. Então eu corto novamente 1 menos 3 lambda 1 menos lambda 2 igual a 0. Então, fica que se passar para lá fica tudo negativo, então fica lambda 5 lambda 1 mais lambda 2 igual a 2. E fica 3 lambda 1, lambda 1 mais lambda 2 igual a 1. Fica igual a 2 antes. Aí agora eu subtraio de cima do de cima ou de baixo. Então fica 2 lambda 1 igual a 2 menos 1, lambda 1 igual a meio. Isso, lambda 1 igual a meio. Só substituir em alguma das duas expressões. 5, que lambda 2 é menos meio. Lambda 2 igual a menos meio. Agora eu tenho que lembrar aqui que se tem alguma etapa a mais para testar, Lambda 1 é é só isso meio, mesmo. lambda 2 é menos meio. Tem que testar nas duas expressões, na verdade. A primeira deu certo, agora se um for meio, é 1,5 menos meio, é 1. Ok, deu certo. Então, finalmente, por fim, temos aqui x ótimo, x estrelinha igual a 5, x1 igual a 5, x2 ótimo igual a 3. Lambda 1 ótimo igual a meio. Lambda 2 ótimo igual a menos meio. E f ótimo, porque também pede o resultado da função ótimo. Agora a Só gente tem jogar que os valores substituir. na função, né? Isso. Cadê a função? Função aqui. x2, x1 quadrado dá 9. 9 sobre 3, 3. É 3? É 3, tá. Mais 1 quadrado, 25. 25 sobre 10. Então é 3 mais 25 sobre 10. Vamos botar. Então é 30 mais 30 sobre 10 mais 25 sobre 10 é 55 sobre 10. Ah, não, é que. É. 25. Antes era 3. 9 dividido por 3.
talvez fique melhor trabalhar com 9 terços, né? Tá, então fica 9 vezes 10. Então fica 90/10. 90/30 mais 75/30. Então fica 165/30. E é isso. É isso? É isso. Tudo isso para fazer um exercício. Caraca, meu irmão. Essa foi uma das contas mais chatas que eu já vi o desenvolvimento na minha vida. É. Todo Tá exercício louco. assim. Esse ainda é um fácil. Esse ainda é um fácil. Esse é o Esse é o pior. fácil, né? Mas Esse não eu tem faço. como ter mais de uma questão dessa na prova. Não, mas mesmo se tiver uma, eu tenho que saber como fazer, né? Assim, tipo, Uhum. mesmo que tenha só uma, assim, já é uma notinha ali. Claro, claro. Cadê? Acho que disso eu consigo me virar ali na hora. Tipo, eu tô lembrando, na verdade, mais do que eu achei que eu tava lembrando disso. Então, Pois é. Eu gostei. Pô, tu fez tudo sozinho aqui. O chato é quando vai até o fim, né? Se tivesse uma restrição mais simples, né? sim, sim. Não, nesses exercícios, independentemente se o teste 1 der certo, tem que testar tudo, porque você pode ter ali a função de máximo e a função de mínimo, por exemplo. Às vezes ele te pede, tipo, calcule, otimize a função para maximize e minimize a função seguinte. Uhum. Aí você tem que ali encontrar o F ótimo para maximizar e para minimizar. Aí são dois testes que dão certo, por exemplo. Entendi. Aí acho que a gente já pode passar para integral, né? Uma coisa um pouquinho mais divertida. Sim, sim, sim. Qual integral tu queres resolver? Cadê? Tem uma listinha. Não, pá, não essa listinha não. Aqui, acho que essa conta. Acho que essa tá boa. Essa listinha aqui. Tipo, é pesadinha com alguns poucos exercícios, mas a maioria, eu acho. Não, a maioria não. Só o 2 que é fácil, mas o resto dá uma boa complicada, porque é exercício de prova dele, mas é a prova que ele pega pesado, não a prova que ele pega leve. Então, Uhum. na verdade, eu não sei até que ponto vale a pena fazer esses exercícios. É pena que não tem mais. Dos É, fáceis, né? é, Dos normais. pois é. Essa, Vamos essa ver aqui a acho que a tabela. gente chegou a fazer essa listinha, não? Ah, não sei, deixa eu abrir aqui. É Temos tanta aí. lista, cara, que eu não sei. Não lembro desses exercícios. Mas podemos fazer? Podemos fazer. Hum. Aliás, antes disso, se eu puder acho, uma revisadinha assim dos métodos de integração, sim, parcial, Revisadinho de métodos daria uma aula para cada, né? Basicamente, mas a gente já fez parcial hoje, teve que usar substituição simples para sim, conseguir resolver, e tem muitos outros métodos, tá? Vai ter o que? Somas parciais, para situações específicas, substituição trigonométrica, é isso. Somas parciais nós fizemos, né, na aula passada, uhum. e substituição trigonométrica, Tem daí é algum aí casos de somas específicos. parciais nessa lista? Nessa lista, vamos ver. É, que é um método que Não, eu estou ainda pouquinho inseguro, mas assim, vamos pegar aqui na minha apostila. Deixa eu pegar aqui. tá? Com uns exercícios um pouco mais normais, né? Aham, Um pouco mais humanos. vamos ver aqui. Vamos ver. Nhanhanhã, nhanhanhã. Ah,
Aqui trigonométrica, não sei se vai cair na tua prova, acho que não, né? Não deve cair. Se cair, ele pega leve. Ele bota só fundamental. Assim, uma coisa um pouco mais Vamos entender primeiro normal. esses casos aqui bem interessantes aqui. Eu quero que você dê uma olhadinha. E aí, tu já tinha visto uma coisa como essa? Não, nunca me lembro, pelo menos. Não viu mesmo? Aí Assim, complica. Mas com você sabe essa cara. essa cara assim, ó, são os casos que estão aparecendo ali. Ah, no exemplo 17 ou em cima ali? Ah, O exemplo. todos os casos aqui, percebe? Tem vários casos, mas eu quero dizer se tu já viu alguma coisa como essa, ou seja, um polinômio de segundo grau na parte de baixo. Ah, não, já. Ah, é? Não tinha isso naquele outro exercício ali que a gente fez terça? Terça. Tipo, a minha dúvida nisso não é necessariamente ali achar ali por exemplo, separar ali em duas expressões ali o que está como polinômio. Assim, a minha dúvida é mais assim, a parte depois ali, por exemplo, depois de montar ali A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 3, sei lá. Assim, é o Entendi nada, depois. mano. Você tá falando disso aqui? O problema tá aqui, então? Onde que tá o problema, por Quer dizer, exemplo, isso, nessa conta aqui? e que aí tem substituição. Eu tô falando mais de. é, Gente, qual é o nome do negócio? Não é fração parcial, acho que é fração parcial, na verdade. É quando fica, tipo, A sobre expressão, mais B sobre expressão, mais C sobre coisa. A minha dúvida é a prática do negócio, basicamente. Depois que você ali constitui a teoria e organiza, né, tudo ali o que você vai ter que fazer, a minha dúvida é fazer, realmente. Por exemplo, cadê? Esse aqui. Esse exercício aqui que a gente fez ali na aula passada, por exemplo, só para um exemplo, não aconteceu com esse em específico, mas ali quando chega em. Eu mandei no WhatsApp. Quando chega em A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 3, a minha dúvida é daí para frente, basicamente. Tá. Tá bom. Bem, a explicação para isso está aqui, ó. É simplesmente o seguinte: quando tu tem um elemento que tem raiz, se tiver raiz, você vai colocar só uma constante na parte de cima. Ok? Ok? Agora, se você por acaso, a hora que fatorou, só consegue fatorar por algo que não tem raiz, daí, meu caro, você vai ter que colocar o A x mais B. Sacou? Ok. É isso. Outro detalhe: caso você tenha uma fatoração que apareça com o quadrado ou cubo ou qualquer coisa que seja, você vai ter que desenvolver e colocando polinômios
até chegar no grau que tu tem. Entendeu? Uhum. Vamos ver alguns exemplos aqui deste caso. Então, beleza. Se tu entendeu, eu vou pular essa parte de monômio aqui, que é só completar quadrados. Eu acho que tu sabe completar quadrados. Né? Sabe, a gente vê. Esse negócio aqui, ó. Veja que aqui tu não tem nada na parte de cima, né? E Aham. daí, nessa situação, dá para completar quadrados e resolver com aquela integral do arco tangente sempre. Ou qualquer análoga, né? Aquelas que tem termos ao quadrado na parte de baixo e tal. Isso é um outro tipo de conta que não precisa fazer dessa forma. Agora, quando tu tens polinômio em cima e embaixo, daí tu precisa, beleza? Tu precisa fazer dessa forma aqui, que é mais difícil. Que é ficar escrevendo os termos, né, como eu estava explicando. Então vamos ver aqui, ó, esse caso. Esse caso é bem interessante, porque tu tens um fator aqui e tu tens outro fator aqui ao quadrado, certo? Uhum. Tudo bem até aí? Tudo Quando a certo. gente vai fatorar essas coisas, de preferência a gente tem que fatorar o máximo que dá para fatorar, ok? Agora, Tá. qual que é o máximo que dá para fatorar aqui? Esse x ao cubo menos 1, dá para escrever nesses dois fatores aqui, ó. X menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. Para tu saber bem essas coisas, eu recomendaria que você decorasse, né? Ou que você soubesse fazer divisão de polinômios, beleza? Não sei se você sabe. Uhum. Eu te É, mandei uma tem tabela ali com que, os tem principais. que revisar, assim, só praticar um pouquinho mais, mas na teoria eu sei. Na teoria eu sei, Na assim, até teoria tu sabe, então tá bom. 2 meses por atrás eu estava fazendo. Então, Porque às vezes não vai ser ao quadrado, né? Daí é mais difícil. Daí é mais difícil. Mas se tiver coisa ao cubo, daí tu vai ter que ter um serviço um pouco maior, né? Mas nem sempre é. Né? Vamos torcer para que não seja. E daí ele fatora também essa parte aqui, fica desse jeito. Então vamos dizer, a forma mais escrevível disso assim, em fatores, é essa aqui. Ó. Então tu consegue observar três fatores, certo? uhum. Três fatores na parte de baixo, só que um fator está ao quadrado, outro está ao cubo e outro está normal ali. Tudo bem? Então, quando você tem um fator ao quadrado, você tem que escrever ele normal e ele ao quadrado. Vai ter uma letra diferente para cada um na parte de cima. Quando você tem um fator ao cubo, normal, ao quadrado e ao cubo. Beleza? Ok. Uhum. Só que esse último cara aqui, por que ele apareceu dessa forma aqui, né? Bem, é porque tu tem que representar a situação da situação de não ter raiz, né? Ali, veja, aqui tu tem o quê? Uma raiz só, né? Número 1, certo? Uhum. Só que como é um polinômio de terceiro grau, então tu tá matando duas raízes nesse processo. Que são as complexas, ok? E daí, bem, claro, a gente não vai falar sobre complexos aqui, números complexos, mas na prática é isso que esse polinômio significa, tá? Esse aqui. Ele Tá. é um cara sem raízes. Então, um cara sem raízes, como eu te expliquei, é o cara que vai ficar com fx mais g na parte de cima. Beleza? Beleza. Então, é assim que fica. Pronto. Claro, aqui ele não está pedindo para que a gente resolva enquanto o valor de cada um, mas a ideia agora seria você multiplicar todo mundo, né? Reescrever todo mundo com uma multiplicação desses fatores e colocar quem tu deve colocar na frente de cada termo, né? Por exemplo, na frente desse. Ia ficar Interessante. x mais, ia ficar x mais 1 multiplicando, ia ficar x menos 1 ao cubo multiplicando, ia ficar também x ao quadrado mais x mais 1 multiplicando lá. Ia ficar um termo gigante, né? Então a gente não espera que consiga resolver uma desgraça dessa na prova. Não tem condição. Eu espero que o meu professor também não espere. Não, não tem como. É uma coisa tão longa. Mas essa aqui até daria. Perderia lá sua meia hora fazendo, mas daria. Beleza? Então o que, que ele está rolando aqui? Ó? Tem um polinômio horrível também aqui. Mas dá para fatorar. Então, ele começou fazendo o quê aqui? Dividindo. A hora que tu divide, ficou desse jeito aqui. A divisão do de cima pelo de baixo ficou isso. Se ele achou mais simpático fazer desse jeito, beleza. Daí esse cara, ele fatorou dessa forma. Vamos ver se tu entende o porquê de cada fator ali.
Porque embaixo do A tem um x menos 1, diz. Acho que você tá mudo. Não, só tô tentando entender. Porque embaixo do A tem um x menos 1? É. Porque o x menos 1 é um fator aqui, velho. Tem que dividir em fatores. Ah, tá. Eu achei que você tava perguntando de explicação de raízes, de sei lá o que. Não. Por que Tá. que o aqui é bx mais c? Porque o cara ali embaixo não tem raiz? Não Ou tem nenhum valor que você pode jogar no x e vai fazer x ao quadrado mais 1 dá zero? tem? Qual? Não tem. Não tem. Teria um complexo. Mas É, não. mas não conta. Sim. E por que que, olha só, né? Por que que aqui tá ao quadrado? Porque a gente sempre tem que fazer isso, né? Se o fator nosso é ao quadrado, tem que ter o normal e o quadrado. Se tivesse maiores, também. Uhum. Ok? Ok. Então tá bom. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Exemplinho simples, né? Gostou da ideia dele aqui? Ok. Opa, acho que ampliei demais. Ó, eu quero que tu perceba algumas coisas aqui, né? Uma fatoração bem simples, porque quando não tem nenhum número sozinho, como é o caso aqui, você pode simplesmente deixar o x em evidência, certo? Sim. Daí, quando tu deixa o x em evidência, aparece uma equação de segundo grau. No caso aqui, onde as raízes são 2 e menos 1, tá bom? Uhum. Então, tu consegue fatorar em 3 pedacinhos bem bonitinhos. Será que tu consegue terminar a conta a partir daqui? Espero que sim. Pelo menos me diz quais são as frações parciais, tá? O que, mais o que, mais o que, daí a gente pode continuar a partir disso, se Tá, ficar difícil para ti. Tá bom? Mas escreve aí, daí me diz. tá bem. Não quero saber os valores do A, do B, do C, do D, do E, do F, se tiver. Eu quero saber como é que vão ficar as frações primeiro. Uhum. Como que eu entendo se ali a expressão tem ou não tem raiz mesmo? O Por que é uma exemplo, raiz? O que é uma raiz de uma função? são números que você. Números que você substitui que a função dá zero. Exato. Ok. Tá. Então, tá. Então não tem. Todo mundo tem raiz ali, né? Todo mundo tem raiz. A primeira é 0, a segunda é Então, 2 e a terceira é menos 1. O fato de tu conseguir fatorar a equação de segundo grau já te obriga a ter uma raiz, né? Porque nos fatores tu coloca as raízes, certo? sim. Exatamente. Muito Então, bem. Claro que nos outros casos lá é que tu, aquelas partes grandonas tu não conseguia fatorar, né? Essa era a ideia. hum, então acho que fica A sobre. Eu tenho dúvidas sobre o X em evidência, se ele acaba se Ele também é repetindo. um fator onde a raiz é 0. Não, sim, mas se ele acaba se repetindo nos outros, é, multiplicando ali Ele o é um fator, X então mais ele 1, vai né? ficar separado dos outros. A ideia é a gente Uhum. escrever em pedaços, fatores. Então ele Tá, fica separado. tá. Então Tem uma fica. fração só pro x, beleza? Tá. Então fica A sobre X mais B sobre X menos 2 mais C sobre X mais 1, eu Isso. acho. E Ok. agora o que que você faz para encontrar? O que que você faz? Qual é o próximo passo da conta? Próximo passo é
multiplicar o A sobre, sobre os outros fatores ali, o B sobre os outros fatores, multiplicar todo mundo para dar ali, para você chegar ali em equaçõezinhas, por exemplo, A mais B menos, menos 2C igual a, sei lá, a 1, por exemplo, seria ali o menos 1, na Então me verdade. diz como é que vai ficar aí quando tu tiver a parte de... Quando tu reescrever isso aqui, né? Nós vamos ter que reescrever isso aqui numa coisa bem grandona. Quando tu tiver essa coisa bem grandona, tu me fala. Tá. Ok, ficou x, parênteses 2a mais 2b mais 2c, Uhum. mais... Eu botei um parênteses, mas só para deixar claro ali qual que seria a minha equação depois. Mas fora ali do parênteses fica menos a mais b menos 2c. Aí tudo isso sobre ali o x vezes x menos 2 vezes x mais 1. Pra falar a verdade, eu não entendi, porque tem muita coisa que eu queria ter escutado e eu não escutei. Cadê o x ao cubo? Você já abriu os parênteses? Já fez as multiplicações na parte de cima? Por que x ao cubo? Teria x ao quadrado, não x ao Tá, cubo. o x ao quadrado, falei besteira. Ah, não, tá, mas eu esqueci de qualquer forma. Vou refazer aqui. Não. Mas tá, Bem, tá. sim, você vai ter então x menos 2, x mais 1. E aqui tu vai ter o a, que multiplica x menos 2 vezes x mais 1, mais o b, que multiplica os outros, né? E ó, mais bx quadrado, mais bx, mais b, mais 6x quadrado, menos 2x, menos 2cx, mais 6x, menos 2c.
quadrado, menos 2 caixinhas. Mais a x. Mais a x. 2. Vou ter que refazer de novo, porque acabei esquecendo um termo aqui. Ah, é? Vamos ver o que eu faço aqui. Tá. Vai ficar A que multiplica x ao quadrado menos mais x, menos 2x vai ficar menos x. Menos x, menos 2, certo? Mais um b que multiplica x ao quadrado mais x, mais um c que multiplica x ao quadrado, menos 2x. Não é mesmo? Então agora a gente pode isolar os x ao quadrado para poder fazer a comparação por grau de polinômio. Vai ficar a mais b mais c. Agora o x sozinho vai ficar menos a mais b menos 2c. E agora o 1, que vai ficar menos 2a. Menos 2a, né? Isso aí. Menos 2a. Alguma dúvida? Não. E Só agora o um que a gente faz com lembrete isso mental aqui? para mim, para ficar mais atento à Toma conta, cuidado isso aqui. basicamente. Muita conta a gente acaba se perdendo. E aí, o que a gente faz com esse resultado? Lembrando que essa coisa é igual a isso aqui, né? Aos fatores ali no x mais menos 1, né? Isso. Você constrói que a mais b mais c igual a zero, porque não tem nenhum fator ao quadrado na parte de cima da equação. Então não tem nenhum número que eu possa multiplicar por x que vai virar x ao quadrado, é verdade. Estamos falando de graus de dimensões diferentes, né? X quadrado pode representar uma área, x representa um comprimento, então não tem como um Sim. comprimento virar uma área, né? Hum. A menos Aí, que seja multiplicado por outro comprimento, que não é o caso. sim, o que não é ali no caso. Aí, menos a mais b menos 2c igual a 1, porque é o fator que acompanha ali o comprimento, né? Ali o x. E menos 2a igual a menos 1. Então, a igual a meio. Acento. Meio, então. Menos meio, passo somando. Então, b menos 2c igual a 3 meios. E agora, o que a gente faz? E resolve o sistema. Sim, mas eu tenho, por exemplo, b menos 2c igual a 3 meios. E Tá, vai para onde? vamos lá. Tu falou A mais B mais C igual a zero. Uhum. Que mais nós temos? Menos A mais B menos 2C igual a quanto? Igual a 1. 2c. E a última? Menos 2a igual a menos 1. É só menos 2A mesmo? Nossa. Então, parece que é. Cadê Então o ficou valor? uma conta muito fácil, né? Igual a menos 1, igual a menos 1. Menos 1. Então, olha só, dessa aqui a gente já tem um A igual a 1 Igual a meio meio. e pronto. Já virou um sistema de duas equações, duas incógnitas. Tu vai resolver igual aqueles sisteminhas de XY, entendeu? Tá. Da escolinha. Porque tem a primeira ali também. Exato, tem Tinha essas esquecido duas da aqui. primeira equação ali. Isso. Tá, então vou ter que b mais c igual a menos meio. B mais C E igual a menos meio. b menos 2c igual a 3 meios. Achou já os três, então? Vou calcular aqui. Beleza. Subtrem.
Aliás, é menos meio? Menos meio. Então, menos 2, 5, menos 100. Vamos lá. Então, eu achei que A igual a meio, B igual a 1/6 e C igual a menos 2/3. A igual a meio. B B igual a igual a 2/3. 1/6. C igual a B igual a 1/6, que eu achei. 1/6, meu Deus. 1/6. E C. C igual a menos 2/3. É só checar se é isso Putz, mesmo. ficar trabalhando com esse monte de coisa é muito chato, né? Talvez tu pode, por exemplo, multiplicar a tua integral por 6 e no final dividi-la por 6. Aí tu não precisa ficar É, explicando com constante. Se bem que sim, essas constantes vão sair para fora de cada uma das integrais, né? Porque vai virar sim. basicamente um meio integral de dx sobre x mais 1/6 integral de dx sobre quem? X, quem que era o primeiro ali? X menos 2, né? E aqui menos 2/3 integral de dx, x mais 1, né? Todas Isso. essas integrais vão dar ln, né? Hum. Sempre que tu tem isso, tu vai ter integral que dá ln, tá bom? Então vai ser um meio Então, integral. meio ln de x, meio, mais 1/6 ln de x menos 2, menos 2/3 ln de x mais 1, mais É, c. ficou tudo assim porque os x's não tem número na frente Hum. nem sinal de menos, né? Sim. Então, sai bem rapidinho desse jeito, beleza? Agora, se tivesse, tu ia ter que fazer aquilo que eu falei lá no começo da aula, que coisas que multiplicam, elas parecem dividindo quando tu integra, né? Tipo, se fosse, sei lá, ln de ax. Quer dizer, se fosse dx sobre ax, né? Ficaria dividindo. Ou aqui, se fosse, por exemplo, a, né? Então a resposta teria a dividindo, ok? Mas O ln aqui teria a dividindo. Mas o A não está dividindo menos 2. Como que Mas seria não isso? importa, porque a hora que tu pensa na integração, na substituição simples que tu teria que fazer para resolver isso aqui, ele estaria multiplicando aquela coisa que continua depois da derivação, que é o x. Daí a hora que Sim. tu isolasse o du lá, né, o a ia ficar dividindo, né? Mas se fosse, por Basicamente exemplo, isso. 2A, você ignora o A e você só fica com a ln de x menos 2A, por exemplo. É Dane-se, isso? o importante é porque, Tá. no caso que eu Tá. desenhei aqui, ele está multiplicando x, né? Uhum. É isso que importa, Entendi. entendeu? Então é isso. Tá, então é só praticar. É Ficar atento praticamente aí às continhas, né? com certeza. Bem de boa. Bem, tu tem essa apostila, eu acho. Devo ter te mandado, né? Se não me engano, mandou. Cadê? É da UDESC, né? Isso. Isso está lá pela página. Qual página? Tem. Página 261, tá bom? Tem Nossa, alguns lá pro exemplos fim lá do para tu livro. ler. Tem alguns exemplos lá para tu ler. E no fim da apostila tem exemplos para tu fazer, tá bom? Exercícios para tu fazer. Uhum. Tá, então a gente tem mais uma aula amanhã, se não me engano, né? Isso. Tá. Então vou hoje mais tarde fazer mais uns exercícios aí. E, e aí amanhã como é uma horinha só, mais para solucionar alguma dúvida que surja. Show de Algo bola. assim. Show de bola. Então tá bom, meu querido. Até amanhã. Até. Valeu. Valeu.